Bom, a gente está vendo aí o tempo indo embora, né? Há menos de um mês para o recesso. Tem cúpulas ali do Senado, da Câmara, decidindo acelerar a análise de vários projetos, que são demandas de grupos com os quais negociaram apoio na disputa pela sucessão do comando das duas casas. E no meio do caminho ainda tem a PEC do corte de gastos, que será que anda essa semana? Pois é, o Congresso, né, a Câmara, aprovou a urgência para 2 dos projetos do pacote de corte de gastos. Mas tudo depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, que diz que é a favor do corte de gastos, que é identificado com essa causa do equilíbrio fiscal, mas ao mesmo tempo diz que não vai mexer uma palha sem a liberação das emendas. Né? A gente estava prevendo ali a liberação de 8 bilhões de reais em emendas parlamentares na sexta-feira. Isso não aconteceu. Né? Houve algumas liberações pontuais, portanto, continua nesse apagar das luzes de 2024 no Congresso, continua a guerra entre o governo e o Congresso, entre o presidente Lula e ali o comando mais conservador, por exemplo, da Câmara. Então, a possibilidade mas é sempre uma negociação, sabe, assim, sofrida, dia a dia, homem a homem. Vamos ver. Pela minha experiência, aliás, uma longa experiência, né, de cobertura de política em Brasília, eles fazem jogo duro, mas na última hora acabam aprovando, porque essa questão da fiscal é uma questão realmente muito importante, que pode ter um impacto muito grande nos rumos da economia e dos investimentos, do crescimento, do emprego, etc. Portanto, acho que até o fim do ano, assim, na reta final. Mas é aquela história, igual jornalista, né? Se você pode escrever às 7 da noite para entregar a matéria às 8, por que você vai escrever às 2 da tarde? Então fica tudo para a última hora. Então tá bom, mas eu queria que você lançasse o olhar também sobre o BPC, até a partir do benefício de prestação continuada, que está nesse pacote corte de gastos, a partir de uma fala desse fim de semana, que a gente vai reproduzir aqui, da Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que afirmou que a bancada do partido vai procurar o governo para colocar preocupações sobre mudanças propostas no BPC, e ela disse isso no sábado, depois de uma reunião fechada do Diretório Nacional do PT, aí em Brasília, onde a cúpula realizou a votação de uma nova resolução política da legenda, e aí a presidente Gleisi Hoffmann foi questionada sobre a possibilidade da bancada se reunir para discutir a questão. Vamos ouvir a resposta dela. Vai votar, né? O projeto vai ter que votar. Então nós vamos ter reunião essa semana para discutir as medidas. Nós vamos avaliar e queremos conversar com o governo se a gente tiver propostas, né? Vamos procurar o governo para colocar as nossas propostas ou preocupações. Dá para aprovar o pacote na semana que vem, você acha? Aí eu não sei, porque depende do Lira, não depende de nós, né? Do calendário da Câmara. A gente aprovou a urgência. Eu acho que vai ter um debate sobre esse tema, né? Como diz o próprio Lira, nada que entra no Congresso nunca sai igual ao que entrou. Talvez em razão disso não seja possível aprovar essa semana. Tá, e parece que teve algum fogo amigo nessa reunião do diretório do PT, né, Helene? Pois é, e é aquela história, né? A Gleisi Hoffmann também disse, depois da reunião, né, que o PT fazer um movimento ao centro é a morte do PT. Né? Há controvérsias, né? O PT não pode ficar só isolado à esquerda, né? O Brasil está muito cansado da polarização da extrema-direita com a esquerda e há muitos especialistas, cientistas políticos achando que agora está na hora de fazer um discurso mais moderado, mais ao centro. Mas a Gleisi não acha, não. O fato é o seguinte, nessa convenção do PT, que teve lavação da roupa suja, né, eles puseram a culpa toda na comunicação. Sempre a culpa é da comunicação. Aliás, cresce muito nesse final de ano a possibilidade de haver até mudanças no Palácio do Planalto, principalmente tirando o Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação.
né? O mais cotado para essa vaga era o Edinho Silva, ex-prefeito ali do interior de São Paulo, mas a prioridade para o Edinho é a presidência do próprio PT. E agora se fala muito no Sidônio, que é o marqueteiro ali que tem sido muito consultado, está muito próximo do Lula. Mas desviei um pouco do assunto, mas o fato é o seguinte, eu sempre digo que se há uma função complicada é essa de ministro da Fazenda, porque o Fernando Haddad vem apanhando bastante do mercado, né? O governo vem apanhando muito do mercado, que acha que o corte de gastos é insuficiente. Mas, do outro lado, o PT está se comportando como se achasse excessivo, né? E quer fazer pressão, e está fazendo pressão para mudar o BPC, né? A proposta de mudança no BPC. Lembrando que o BPC é, sim, muito importante, porque é um pacote, é um plano, é uma ajuda federal para quem tem deficiência ou que seja idoso, sem renda, sem ter como sobreviver. Portanto, é sim um projeto muito importante para um Brasil tão desigual que a gente tem. Mas é preciso conter aí desvios, conter, vamos dizer, fraudes na concessão desse plano. Então, a gente tem ali o mercado pressionando para aumentar os cortes e o PT na outra ponta pressionando para reduzir. Agora, se o governo cede ao PT e muda, olha, aí a guerra fica feia, fica mais difícil de aprovar, né? Não está na hora de ceder nem para um lado, nem para o outro. Bom, e em relação à reforma tributária no Senado, sai? Olha, essa história da reforma tributária é, inacreditável, porque a gente teve a reforma tributária no ano passado recebida com rojões, com festa, foi comemorada pela esquerda, direita, centro, governadores, governo federal, o setor privado, foi uma festa. Depois de décadas, o Brasil consegue fazer uma reforma tributária tão necessária, porque o regime tributário brasileiro é uma loucura, né? Onera muito as empresas, enfim, horrível. E a gente pensou que depois de tanta festa, 2024 fosse ser rapidinho para a regulamentação da reforma tributária. Aliás, são 2 regulamentações, né? E o que aconteceu? Passou o primeiro semestre inteiro, nada aconteceu. Aí entramos no segundo, o governo fez pressão para aprovar as 2 regulamentações antes da eleição municipal. Perdeu e o Congresso dizia, vamos aprovar depois das eleições. Bem, as eleições acabaram em outubro, estamos em dezembro, dia 9 de dezembro, né, com o recesso vindo aí lá pelo dia 21, 23, né? E nada da reforma. Bem, hoje o relator da regulamentação de uma das 2 regulamentações, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas e aliado do governo, ele convocou uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde para dar detalhes sobre o relatório dele, e é possível que a votação comece ainda hoje às 4h30, pelo menos a apresentação do relatório às 4h30. Então, é possível que aos 48 do segundo tempo ou do segundo semestre, né, venha aí pelo menos uma parte da regulamentação da reforma tributária. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília, com Eliane Cantanhede, agora também de olho em 2 índices da economia que devem sair nessa semana, o IPCA, que é a inflação oficial, mas também amanhã começa a reunião do Copom, a última do ano, quarta-feira a gente vai ficar sabendo, e pelo jeito vem mais uma paulada nos juros, Eliane?
Sim, as duas coisas estão combinadas, né? São linkadas. Uma é a inflação, porque a inflação saiu do limite da meta, está mais alta do que o limite da meta, então isso evidentemente pressiona juros. Que vai ter aumento, isso é 110% confirmado, aumento dos juros pelo Copom, que se reúne terça e quarta. O problema é qual é o índice. A possibilidade prevista até agora era de 0,5, meio ponto percentual. Agora já aumentaram para 0,75, né, as previsões do mercado. E, olha, já tem gente pensando em aumento de 1 ponto na taxa de juros. Então, inflação alta significa juros altos. E agora, essa reunião do Copom é a última reunião do ano e é também a última reunião na gestão do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. O presidente Lula perde agora um saco de pancadas, né? Ele agora não tem mais como botar a culpa no Banco Central, no Roberto Campos Neto, porque o novo presidente que assume ano que vem é o Gabriel Galípolo, amigo do Lula, que saiu do Ministério da Fazenda para uma diretoria já sendo preparado para a presidência do Banco Central, e a gente nunca mais viu o Lula falando mal dos juros, né? Vamos ver. Então, essa semana é muito importante para a economia, tanto olha só, a combinação, né? Vem aí IPCA sobre juros, sobre inflação, vem aí o Copom do Banco Central sobre os juros e tem as decisões sobre reforma tributária e pacote de gastos, ou seja, questão fiscal no foco do Congresso. Isso tudo, enfim, mexe com os nervos e as emoções e também ali com o bolso do brasileiro, né? Total. A gente vai ficar de olho nessa agenda. E também em outro assunto que volta nessa semana com força, nessa violência policial, com o governador Tarcísio de Freitas forçado a mudar a política de segurança. Já tem alguma movimentação em Brasília de algumas regras que podem vir via o Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça? O que pode sair nessa semana, ainda, na verdade, nesse ano, né, para tentar dar uma organizada nesse papel das polícias nos estados, Eliane? Pois é, são 2 pacotes em gestação no Ministério da Justiça. Um deles é aquele pacote antiviolência, que é criando condições para que o governo federal entre na guerra contra a violência nos estados e municípios, né? Hoje, o papel da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mesmo na GLO, ali a convocação de tropas militares para a questão da segurança pública, tudo isso tem limites muito fortes. O pacote do Ricardo Lewandowski prevendo mais flexibilização para a entrada da Polícia Federal, para a entrada da Polícia Rodoviária Federal e também fazendo uma coisa super importante, gente, que é a unificação das estatísticas nos estados. Né? Então, como é que São Paulo tem um formato de estatística sobre violência e inclusive sobre população carcerária e o Piauí tem outro, e o Amazonas tem outro, e Rio Grande do Sul tem outro? Não dá, você tem que unificar. As organizações criminosas não são de um estado, elas estão em praticamente todos os estados. Né? E você não tem uma unificação das estatísticas, quem é quem está preso, quem foi solto, a padronização dos BOs,
os boletins de ocorrência. Então, tudo isso está parado porque foi terminado, foi concluído no Ministério da Justiça, mas foi engavetado na Casa Civil, lá no Palácio do Planalto, sob a determinação do ministro Rui Costa, e os governadores acham que o pacote do Lewandowski tira a autonomia dos estados. Eu não acho isso não. Eu acho que ajuda os estados com maior cobrança, maior pressão sobre o governo federal nessa atuação tão fundamental. O outro pacote, Carolina, que você me pergunta é mais imediato, é exatamente sobre a questão da violência policial, sobre as ações das polícias nos estados, lembrando que você tem uma sucessão interminável de imagens, né, de vídeos que são aterrorizantes. Eu nem preciso repetir aqui, né, a história do policial jogando o menino como se fosse um saco de lixo de uma ponte, o outro matando com 11 tiros pelas costas um garoto que roubou 2, 4 pacotes de sabão em pó no supermercado. Sabe, é uma violência excessiva. O governador Tarcísio Gomes de Freitas deu um exemplo ao país ao pedir desculpas, dizer que ele estava muito errado, e ele estava muito errado com a sinalização que ele dava contra as câmeras nos uniformes policiais, né, que é exatamente para impedir a violência dos dois lados. É uma câmera que protege o cidadão e protege o bom policial, né, que não fica refém de narrativas, né, mas tem ali a comprovação de como ele agiu. E também o Tarcísio Gomes de Freitas pedindo desculpas pela sinalização, pelas manifestações que ele deu de violência policial que resultaram nisso. As estatísticas comprovam como a violência policial está fora de controle. Em São Paulo, que tem a melhor polícia, mais preparada, mais elogiada do país inteiro. Só para concluir, Tarcísio Gomes de Freitas promete mudanças na política de segurança, mas a pressão aumenta para a mudança de um nome. Sim, do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança. Como é que ele vai mudar? O governador muda a política e não muda o gestor dessa política, não é? É isso, por enquanto nada de mudança nessa área aí do comando. Eliane, tem pergunta aqui de ouvinte para você, a Maria. Vamos ouvir o que ela quer saber. Dada toda a situação que a gente está observando, esse relatório robusto, enfim, a sequência pela PGR, a gente ainda assim tem um risco de que, em se confirmando uma culpa de Bolsonaro, ele possa se livrar e ser beneficiado lá na frente por conta de ter uma idade próxima de 70 anos e se livrar de ir para a cadeia? Tá, é sobre o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro que ela quer saber dessa questão da idade, né, Eliane? Oi, Maria. Bom dia, bem-vinda. Acho muito difícil, né? Não tem previsão de prisão temporária ou provisória do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A não ser que ele tente fugir do país, e isso é obstrução de justiça e justifica. Mas o Supremo está indo com muita cautela nessa história para não criar uma confusão política em cima de uma decisão judicial, né? Mas a previsão é de que, acabando o julgamento, lá por setembro do ano que vem, sim, né? A previsão é de condenação, e se houver condenação, de prisão, né? Isso aí, olha, Maria, vai ser muito difícil o Bolsonaro escapar dessa.